Vamos para as informações, galera. Danilo tem chegada prevista para hoje, terça-feira, ao Rio de Janeiro, para poder realizar os exames médicos durante a semana e assinar o contrato com o Flamengo, válido por 2 temporadas. E a imprensa italiana noticiou que o Danilo abriu mão de 2.200.000 euros que tinha a receber da Juventus para poder rescindir o contrato e vir para o Flamengo. Gente, 2 milhões de euros hoje dá mais de 12 milhões de reais. Ele abriu mão de muita grana, um valor milionário, para realizar o sonho dele de jogar no Flamengo, da família dele. Então, seja bem-vindo, Danilo, ao Flamengo, que você tenha muito sucesso com a camisa do Flamengo, tal como o Alexandre está começando a ter, que você consiga conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo. Falando de mercado, uma informação bombástica. Vocês acompanharam aí nas últimas horas, Neymar rescindindo com Al Hilal, chegando a um acordo com o clube árabe para poder voltar ao futebol brasileiro e assinar com o Santos um contrato de 6 meses. Muita gente me questiona se o Flamengo tentou, se o Flamengo deu mole, se o Flamengo perdeu a briga com o Santos pela contratação de Neymar. Vou ser curto e direto. Não, o Flamengo não tentou a contratação do Neymar, o Flamengo não levou o chapéu do Santos nessa negociação. Ainda bem, porque eu vou ser bem sincero, eu iria achar muito desnecessária a contratação do Neymar. Primeiro, é um jogador que não joga alto nível há muito tempo, que ainda está se recuperando de lesão, um jogador que, segundo Jorge Jesus, não tinha condições físicas de acompanhar o ritmo do futebol árabe. Imagina acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Para o Flamengo, eu iria achar a contratação do Neymar totalmente desnecessária. Mídia. Gente, o Flamengo não precisa de mídia. Com todo respeito ao Neymar, ele tem muita mídia. Eu acho até que essa contratação do Santos com o Neymar é muito mais midiática do que tecnicamente falando. Porque tecnicamente existe essa dúvida. Fisicamente também, como que o Neymar vai se comportar no futebol brasileiro? Ele vai conseguir dar conta? Vai jogar essa quantidade de jogos que o futebol brasileiro exige atualmente? A gente pode ver o Thiago Silva reclamando que os times nem pré-temporada está conseguindo ter direito. E o Neymar, que não acompanha o ritmo no futebol árabe, vai acompanhar no futebol brasileiro? Eu tenho as minhas dúvidas. Para o Flamengo, eu iria achar totalmente desnecessário. Para o Santos, eu acho maneiro demais. Sabe por quê? No Santos ele vai ser abraçado, não vai ter uma cobrança muito grande. O torcedor vai ter uma paciência enorme com ele. Já está bombando o sócio-torcedor no Santos. Para o Santos vai ser maneiro demais. O Flamengo não precisa da contratação do Neymar nesse momento. E não, gente, não compare o retorno do Neymar ao futebol brasileiro hoje, 2025, com o retorno do Romário em 95, quando ele era o melhor jogador do mundo e veio jogar no Flamengo. Não compare, não tem como. O Romário estava vivendo o seu auge, ele era o melhor jogador do mundo, ele vivia o prime dele. O Neymar não está no prime dele, não vive o melhor futebol que ele já apresentou, longe disso. Inclusive é uma incógnita, como eu acabei de mencionar. Então, gente, não compare. Vocês podem comparar com o retorno do Ronaldo, por exemplo, quando ele foi jogar no Corinthians. Agora, no retorno do Romário ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo, não há comparação. Essa foi a maior contratação da história do futebol brasileiro até o momento. E eu acho que dificilmente essa contratação vai ser barrada. Vocês podem comparar o retorno do Neymar com o retorno do Ronaldinho Gaúcho, quando veio jogar no próprio Flamengo também. Agora, com o Romário, não. E Neymar saindo da Arábia, outro brasileiro que pode ir é o Vinícius Júnior, porque, segundo o diário AS, jornal espanhol, a Arábia Saudita está preparando uma proposta de cerca de 1,9 bilhão de reais para o Real Madrid pelo Vinícius Júnior. O valor do salário do Vinícius Júnior na proposta, 1,3 bilhão de reais por temporada, cerca de 100 milhões de reais por mês. O Real Madrid não quer vender, apenas se o próprio Vinícius Júnior pedir para sair. É muita grana, gente. Eu, no lugar dele, eu não iria, sou bem sincero. Acho que dinheiro é uma coisa que não falta ao Vinícius Júnior, não vai faltar para, sei lá, umas 10 gerações dele. Eu não iria. Entendo quem toparia uma proposta dessa, porque seria apenas por dinheiro. Entendo, não julgo. Vene, você iria? Não, não iria. No lugar do Vinícius Júnior, não iria. Ele joga no maior clube do mundo, tem um salário absurdo, tem visibilidade, tem tudo. Ele mora numa cidade maravilhosa. Eu não iria no lugar dele. Mas
fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar do Pedro, galera, porque o Pedro ontem postou um vídeo em suas redes sociais fazendo trabalho no campo, lá no Ninho do Urubu, óbvio, na supervisão de um profissional, um fisioterapeuta do Flamengo, ele trabalhando, e aí criou essa expectativa de quando o Pedro vai voltar. Muita gente me mandando mensagem em grupo, inclusive um abraço para a galera do Mengão é Paixão, galera do grupo lá me perguntando, e o Pedro volta quando? No primeiro momento eu falei, galera, eu não sei mesmo, e depois eu fui apurar. A previsão de volta, e já é uma previsão com o novo departamento médico do Flamengo, e é justamente por isso que eu não sabia. Porque quando teve a mudança do departamento médico, muita gente falou para mim, Vene, não tem como saber, calma, ainda estamos vendo, aquele processo de transição. Agora já tem uma previsão. O Pedro tem previsão de retornar em abril. Pode acontecer antes? Pode. O que eu não iria achar nenhum absurdo, tá? Porque a evolução dele é muito grande e rápida. Agora, pode acontecer depois? Acho pouco provável. Mas a ideia é ali, começo de Campeonato Brasileiro, abril. A pessoa falou, Vene, para você não errar, diz que a previsão é abril. Porque se errar vai ser dias antes ou dias depois. Então, abril. Previsão é abril. Muita gente me perguntando isso, eu fiz questão de apurar e estou trazendo a informação para vocês. Cebolinha tem treino nessa terça-feira. Cebolinha está apto para entrar em campo. A ideia é que ele seja relacionado, que pelo menos dispute alguns minutos contra o Sampaio Corrêa, para ganhar ritmo pensando na Supercopa do Brasil no domingo. E repito, gente, a Supercopa do Brasil é maneiro, é bacana, é clássico contra o Botafogo, expectativa do torcedor de ver um clássico valendo uma taça, valendo uma premiação, mas se o Flamengo perder também não é nenhum absurdo. Acho que é favorito, já falei isso, mas se perder não é absurdo, não é para ter cobrança, não é para ter desespero em cima da Felipe Luiz, em cima da diretoria. Então, fica aí a informação para vocês. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Santos está tentando a contratação do Matheus Gonçalves, segundo o Flazoeiro e o perfil Flabase. Eles publicaram essa informação ontem, eu fui apurar, pelo que eu sei, no Flamengo não chegou nada, eles ligaram diretamente para o jogador. O Pedro Caixinha gosta do jogador, trabalhou com o jogador nos tempos de Red Bull Bragantino, e ligaram para saber se ele toparia. E, gente, todo mundo sabe que o Matheus Gonçalves é muito fã do Neymar. Eu acho que o Neymar é o ídolo dele do futebol brasileiro. Se o Neymar de fato for para o Santos, é óbvio que o Matheus Gonçalves toparia. Ele não é jogador titular, embora o Felipe Luiz goste muito dele. Inclusive isso vai acontecer, tá? Vários jogadores vão topar o projeto do Santos por conta do Neymar. Eu acho que para isso, até para isso, para o Santos vai ser melhor. No Flamengo não iria acontecer, porque o Flamengo não vai buscar muitas contratações. Mas enfim, sobre o Matheus Gonçalves, ligaram diretamente para o jogador, sondando a situação, e aí a qualquer momento o Santos pode fazer uma proposta. Repito, informação publicada primeiro pelos colegas Flazoeiro e o Flabase, nós confirmamos a ligação do Santos diretamente para o jogador. E aí acontece aquela situação que acontece com todo mundo. O Internacional reclamou que o Flamengo foi direto no Vitão, o Internacional já foi diretamente em vários jogadores, agora o Santos foi diretamente no Matheus Gonçalves. Não é absurdo, não é um absurdo isso acontecer, faz parte do futebol. Danilo, de ícone na Juventus a novo reforço multifuncional do Flamengo. O Flamengo acaba de acertar com um dos jogadores mais versáteis do futebol mundial. Danilo, ex-capitão da Juventus e da seleção brasileira, chega ao clube para trazer experiência, liderança e, principalmente, sua habilidade de atuar em diversas posições. Após rescindir com a equipe italiana, o jogador de 33 anos está preparado para assumir um papel de destaque no rubro-negro, reforçando o elenco em um contrato de 2 temporadas. Sua passagem por Turim foi marcada por conquistas, mas também por desafios que moldaram um atleta ainda mais completo. A trajetória na Juventus, um líder dentro e fora de campo. Danilo desembarcou na Juventus há 5 anos e meio como uma aposta, mas rapidamente se tornou indispensável. Versátil, atuou como lateral direito, lateral esquerdo, volante e zagueiro. Logo em sua estreia, marcou um gol contra o Napoli em menos de 30 segundos, um dos mais rápidos da história do clube. A partir daquele momento, ganhou espaço e confiança, especialmente na temporada comandada por Andrea Pirlo, quando assumiu a braçadeira de capitão em algumas partidas.
Foram 213 jogos, 9 gols e 4 títulos pela Juventus, um campeonato italiano, 2 Copas da Itália e uma Supercopa italiana. Sua liderança foi tão marcante que Danilo se tornou o primeiro capitão estrangeiro oficial da Juve em sua história, um feito que reflete seu impacto no clube. Jornalistas italianos, como Dario Pellegrino e Massimo Franchi, destacam que ele era mais do que um jogador técnico, era o coração do vestiário, alguém que sabia motivar e organizar o time. A mudança para a zaga e o fim do ciclo na Itália. Apesar de sua versatilidade, foi como zagueiro que Danilo se consolidou nos últimos anos. Inicialmente improvisado na posição durante uma emergência tática com Pirlo, ele se firmou como zagueiro titular ao lado de Bremer sob o comando de Massimiliano Allegri. No entanto, sua história na Juventus teve um final conturbado. Com a chegada do técnico brasileiro Thiago Motta, as diferenças de filosofia e um relacionamento desgastado com a direção fizeram com que o atleta perdesse espaço. Nos últimos meses de 2024, Danilo jogou apenas uma das últimas 11 partidas do clube, ficando claro que seu ciclo em Turim estava encerrado. Um novo capítulo no Flamengo. Agora, Danilo chega ao Flamengo para escrever um novo capítulo em sua carreira. Embora ainda seja convocado para a seleção como lateral direito, no rubro-negro ele será peça-chave na zaga, área que perdeu profundidade com as saídas de Fabrício Bruno e Davi Luiz. No entanto, sua versatilidade permitirá ao técnico Felipe Luiz explorar ao máximo seu potencial, seja na linha defensiva ou até mesmo como um volante em situações específicas. Um coringa para um elenco já estrelado. A nação rubro-negra pode esperar um jogador completo. Na Juventus, Danilo demonstrou não só qualidade técnica, mas também inteligência tática e força física, características que foram lapidadas ao longo de sua trajetória europeia. Ele se destacou por sua capacidade de cobrir diferentes funções em campo, além de ser um líder natural. Sua experiência internacional, acumulada em clubes como Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, será fundamental para ajudar o Flamengo a manter sua hegemonia no Brasil e buscar novos títulos continentais e internacionais. Os desafios e as expectativas. Danilo chega ao Flamengo com o objetivo de mostrar que ainda é decisivo em alto nível. Mesmo com o encerramento turbulento na Juventus, sua passagem pelo clube italiano é lembrada de forma positiva pelos torcedores e pela imprensa. Agora, no Flamengo, ele terá a chance de resgatar o protagonismo, com a oportunidade de disputar títulos importantes, como a Libertadores e o Mundial. Para a torcida, a contratação de Danilo é mais do que a chegada de um jogador experiente. É o reforço de um elenco que busca estar entre os melhores do mundo. Com o manto sagrado, Danilo tem tudo para consolidar sua carreira como um dos grandes nomes da história recente do futebol brasileiro. O Flamengo, mais uma vez, prova que é o destino ideal para quem quer ser campeão e brilhar sob os holofotes.